Ai, isso aí, vamos falar de jejum e a fome nesse vídeo, beleza? Aqui é o Dr. João Paulo, me acompanha no meu canal que nós vamos esclarecer algumas coisas sobre esse assunto. Acompanha aí. Primeira coisa, da onde vem esse nome? Jejum intermitente. Jejum significa se privar de comer. Intermitência significa algo que acontece de tempo em tempo, intervalos. Então, fazer jejum intermitente significa privar-se de alimentos de tempos em tempos. Naturalmente, você já faz isso todos os dias, sabia? Nossa, sério? Sério. Todos os dias você deita, dorme à noite e fica durante o período que você está dormindo sem comer. Então, você faz um período de jejum no período que você está dormindo. A estratégia alimentar do jejum intermitente é você dilatar um pouco esse prazo. Você aumentar o período que você fica sem se alimentar. Qual é a vantagem de fazer isso? Existe alguma vantagem? Existe. Tem uma série de trabalhos que mostram já algumas vantagens. Eu preparei 5 vantagens para listar aqui para vocês. A primeira delas é normaliza a sensibilidade à insulina. Você que está com a insulina alta, caminhando para uma diabetes tipo 2, resistência insulínica, você, adotando a estratégia do jejum intermitente, você tende a normalizar esses índices, certo? Segunda coisa que o jejum intermitente ajuda, normaliza os índices de um outro hormônio que é a grelina. A grelina é um hormônio da fome. Então, quem faz jejum de tempos em tempos, controla melhor a fome. Tem uma gerência maior da fome. Sabe aquela pessoa que sente fome o tempo inteiro? Ela está com esses índices alterados. Então, a estratégia do jejum vai ajudar a normalizar essa sensação de fome que ela tem o tempo inteiro. Terceira coisa que o jejum intermitente ajuda, aumenta a produção do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, como o nome fala, ele participa do crescimento do corpo até por volta dos 13, 15 anos e depois achava-se que ele cessava a atuação, mas não, ele continua agindo no corpo numa série de outros fatores. Existem receptores para o hormônio de crescimento, né? E o hormônio de crescimento, o fígado, ele aumenta a produção, a transformação do hormônio de crescimento quando você faz o jejum, quando você se priva de alimentação durante um período. Algumas pessoas conseguem aumentar em até 1.500% a produção de hormônio de crescimento com a estratégia do jejum intermitente, né? Reduz a taxa de triglicerídeos, né? Reduzindo a taxa de triglicerídeos, naturalmente você tende a perder peso, porque o triglicerídeo é um dos fatores que contribui para a adiposidade, para o aumento do volume da célula adiposa, né? E isso é o quarto. E por fim, o quinto, reduz o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é a sobrecarga sobre o sistema metabólico. O sistema trabalhando em alta atividade é igual a fábrica. Trabalhando a 1000 por hora, uma hora os equipamentos começam a dar problema. A estrutura celular é a mesma coisa. Trabalhando a 1000 por hora, vai chegar um momento que, principalmente a mitocôndria, começa a dar problema. Isso é o que a gente chama de estresse oxidativo, causa da grande maioria das doenças crônicas que a gente conhece. O que define o tempo de jejum, o período que você vai ficar em jejum, é o que você come quando você não está fazendo jejum. Se você só come carboidrato, você não vai conseguir ficar muito tempo em jejum. Você naturalmente vai sentir muita fome. Inicialmente, o jejum intermitente ele é orientado dessa forma, reduzindo a ingesta calórica de carboidratos e adotando o período maior sem comer. O que eu tenho percebido na prática? Fica muito mais fácil de você adaptar a estratégia do jejum intermitente quando, no período de se alimentar, você adota uma rotina low carb, com uma alta ingesta de gorduras saudáveis e uma diminuição drástica na ingesta de carboidratos. Quando você faz isso, o corpo ele se sacia de uma forma melhor, né? E aí você consegue permanecer num período de jejum com mais facilidade, certo? A alimentação low carb, high fat. Isso ajuda a fazer um período de jejum mais prolongado, né? O tempo que você passa dormindo entra dentro do período de jejum. Ele entra nessa contagem. Oh, maravilha, né? Então, ele entra dentro dessa contagem. Então, vamos colocar a estratégia, como você vai colocar em prática. Você pode fazer um jejum intermitente de 12 a 24 horas sem comer, né? 12 horas seria o passo inicial, é o básico.
o que você pode fazer? Para de comer às 20 horas da noite e vai comer de novo às 8 horas da manhã do dia seguinte. Ficou 12 horas em jejum, certo? E faz a primeira refeição às 8 da manhã. Ah, eu quero aumentar, eu quero subir gradativamente essa escala. Então, 14 horas, come às 20 e faz o desjejum às 9 horas da manhã. 16 horas, come às 20, faz o desjejum às 10. 18 horas, come às 19, faz o desjejum às 11. Certo? 20 horas, faz o desjejum às 19 da noite, última refeição, e no outro dia, ao meio-dia, você vai comer de novo. Ficou 20 horas sem comer. 24 horas, das 19 de um dia às 19 do outro. Certo? Quanto maior o prazo, melhor vai ser o resultado, sem dúvida. Mas o mais importante, o nome diz, é que seja intermitente. Não adianta você fazer uma vez na vida um jejum de 24 horas. Precisa virar um hábito jejuar. Né? Então, o que eu tenho utilizado na prática, que eu tenho percebido muitos resultados? 2 dias na semana, não sequenciais, você fazer um período maior de jejum, de 12 a 24 horas. Isso é fácil de adaptar à sua rotina. Né? Então, começa a colocar isso em prática que certamente você vai ver resultado nos 5 fatores que eu te falei. Detalhe importante. Primeiro, é importantíssimo que você esteja sendo acompanhado por um profissional da área de saúde, um médico, um nutricionista. Segundo, você precisa saber aqui quem que já de cara não deve fazer jejum. Mulheres grávidas, mulheres no período de amamentação, pode atrapalhar a formação da característica do leite materno. Quem naturalmente tem problemas de crises de hipoglicemia, certo? Já naturalmente já tem um índice de glicemia muito baixo, então se ela fizer o jejum, adotar o jejum intermitente, pode piorar essas crises, principalmente se não estiver sendo acompanhada. Né? E quem tem diabetes precisa ter todo um cuidado, justamente por isso. Como os controles glicêmicos estão alterados no diabético, fazer um período maior de jejum pode ser um desafio, mas pode ser também o caminho da sua cura, da sua melhora, né? Do controle melhor da doença. Beleza? Então, vamos tentar colocar em prática a estratégia do jejum intermitente. Esse assunto é muito vasto, novos vídeos virão falando mais sobre o jejum, mas já dá para você começar a colocar em prática. Me acompanha aí, você que está assistindo esse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que você quiser comentar, me ajude na divulgação do meu canal. Beleza? Um abraço, até mais.